Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. É um trabalho bem fácil de fazer, fica lindo, né? É um trabalho muito bonito e também muito confortável no pezinho da criança. Eu coloquei essa florzinha de crochê, de enfeite. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde eu ensino a fazer essa florzinha no meu outro canal. Mas vocês podem colocar qualquer outro enfeite que vocês desejarem, ou também deixar sem nada, que vai ficar muito bonito também. Aqui no vídeo eu vou utilizar essa lã, a tex dela é 214. Eu vou utilizar também uma agulha número 3 milímetros. Vocês podem utilizar a lã que vocês quiserem e também a agulha que vocês tiverem em casa. Esse sapatinho vai servir de 3 a 6 meses, mas vocês podem fazer de outros tamanhos se vocês desejarem. Se vocês já estão gostando do vídeo, deixem o like, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo que eu posto aqui para vocês com muito carinho. Vamos lá então fazer juntos mais essa peça? Para sabermos a quantidade de pontos que nós vamos colocar na agulha para cada tamanho de peça, nós precisamos saber a medida do comprimento do pé do bebê, do calcanhar até os dedinhos. Por exemplo, se o pé do bebê mede 10 centímetros, nós vamos fazer o dobro do tamanho em pontos na agulha, ou seja, vamos fazer 20 centímetros de pontos, tá? Para nós darmos a volta no pezinho da criança, tá? Então, nós sempre vamos precisar fazer o número de pontos suficiente para dar a volta em todo o pezinho da criança. Para fazer esse ponto, nós vamos precisar colocar na agulha números múltiplos de 2 pontos, ou seja, vamos colocar de 2 em 2 pontos até atingirmos o tamanho adequado para cada pezinho. Então, para fazer esse tamanho que vamos confeccionar aqui no vídeo, eu vou trabalhar com 50 pontos, que vai dar aproximadamente 20 centímetros de comprimento. Depois de colocar todos os pontos na agulha, o primeiro ponto nós tiramos sem trabalhar nessa primeira carreira e em todas as outras, somente o primeiro ponto nós vamos fazer sem trabalhar. Então, o próximo ponto nós trabalhamos em tricô, assim como todos os outros pontos da carreira. Vamos trabalhar todos eles em ponto tricô. A próxima carreira nós vamos novamente trabalhar aqui tirando o primeiro ponto sem fazer. E todos os outros pontos nós vamos trabalhar em ponto tricô novamente, tá? Então, nós podemos fazer o ponto tricô dessa forma e também podemos trabalhar o ponto tricô pegando aqui por trás do nosso ponto, tá? Facilita bastante quando ele está se apresentando em ponto meia. Então, eu vou trabalhar dessa forma, tá? Reparem que dá na mesma, tá? Vai ficar o mesmo desenho. Então, vamos trabalhar toda essa carreira em ponto tricô e depois nós vamos continuar trabalhando o mesmo ponto, sempre em ponto tricô, por aproximadamente 2 centímetros, tá? De carreiras. Eu vou fazer todas elas aqui e já trago para vocês. Finalizei aqui, então, essa barra de 2 centímetros aproximadamente, né? Com essas carreiras em ponto tricô, ficando dessa forma a primeira parte do nosso trabalho. Agora, vamos iniciar a segunda parte do nosso trabalhinho. Então, aqui tiramos o primeiro ponto sem fazer. O próximo ponto nós vamos trabalhar em ponto tricô. Tanto faz fazermos dessa forma aqui, que eu tenho costume de fazer, ou fazer da maneira tradicional, tá? O próximo ponto vamos trabalhar em ponto meia. E o próximo em ponto tricô. Vamos fazer aqui a barra 1 por 1 por todo o nosso trabalho. Então, agora um ponto meia e um ponto tricô. Ponto meia e um ponto tricô. Vou fazer dessa forma por toda a carreira e já volto. Depois de terminar toda essa carreira na barra 1 por 1, vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. O ponto que está com essa ondinha significa que ele está se apresentando em ponto tricô. Então, nós vamos trabalhar ele em ponto tricô.
O próximo ponto está se apresentando em ponto meia, temos essa trancinha. Na carreira de baixo, onde nós temos esse espaço bem grande aqui, que nós conseguimos visualizar bem, né? Nesse espaço aqui eu vou colocar a agulha e fazer ponto meia nessa parte. E aí tiramos da agulha. Ponto tricô, ponto meia na carreira de baixo, dessa forma. Ponto tricô, ponto meia na carreira de baixo. E assim vamos seguir fazendo por toda a carreira, até o final. A próxima carreira, vamos repetir exatamente o que fizemos na carreira anterior. Tiramos o primeiro ponto sem trabalhar, onde temos ponto tricô, vamos fazer ponto tricô, e onde temos ponto meia, trabalhamos na carreira de baixo. Ponto tricô e ponto meia na carreira de baixo. E assim vamos fazer mais esta carreira, e eu já volto com vocês para mostrar como vamos dar continuidade. Agora, nós vamos dar continuidade, fazendo aqui o mesmo ponto, até nós atingirmos aproximadamente aqui a altura do diâmetro do pezinho da criança, tá? Então, eu vou fazer mais alguns centímetros aqui com esse ponto, e eu já trago para mostrar para vocês quantos centímetros ficou. E assim ficou o nosso trabalho, depois de fazer aqui toda a altura do diâmetro do pezinho da criança. Com essa lã, nós ficamos aqui com aproximadamente 5 centímetros de altura, contando com essa barra inicial que nós fizemos aqui embaixo. Para medir o diâmetro do pezinho do bebê, nós vamos colocar a fita de uma lateral do pé até a outra, e aqui nós temos o diâmetro do pezinho. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos precisar fazer algumas diminuições no meio do nosso trabalho. O primeiro ponto nós vamos fazer sem trabalhar, como fizemos em todas as outras carreiras. Agora, nós vamos trabalhar 14 pontos em ponto tricô, para ficarmos aqui com 15 pontos no início da nossa carreira, contando com esse ponto que nós tiramos sem trabalhar. Então, vamos fazer os 14 pontos e eu já trago para vocês. Fiz aqui, então, os 14 pontos em ponto tricô. Somando com esse primeiro, nós ficamos com 15 pontos no início da nossa carreira. Agora, vamos precisar diminuir 10 pontos aqui no meio do nosso trabalho. Então, vamos trabalhar de 2 em 2 pontos, aqui, trabalhando em ponto tricô. Já fizemos uma diminuição. A segunda diminuição. A terceira, e assim nós vamos continuar até ficarmos aqui com 10 diminuições. Depois de fazer as 10 diminuições, ficamos com 15 pontos desse outro lado do nosso trabalho, igual nós temos no início. Então, vamos ficar com os dois lados iguais. Trabalhamos todos esses pontos em ponto tricô. Exatamente como fizemos lá no início da carreira, até o final. A próxima carreira, nós vamos trabalhar todos os pontos em ponto tricô, sem fazer nenhuma diminuição nessa carreira agora. Podemos trabalhar dessa forma o ponto tricô, ou podemos trabalhar dessa forma aqui, que vai dar na mesma, tá? Quem preferir fazer dessa forma, vai dar na mesma no final. Então, vou fazer toda essa carreira dessa forma e já volto. Agora, nessa próxima carreira, nós vamos precisar fazer 8 diminuições no meio do nosso trabalho. Então, começamos tirando o primeiro ponto sem fazer. Vamos trabalhar mais 11 pontos em ponto tricô, para ficarmos aqui com 12 pontos iniciais. Ficamos com 12 pontos em tricô aqui no início da carreira, e agora vamos diminuir da mesma forma que fizemos na outra carreira, sempre pegando aqui de 2 em 2 pontos e trabalhando juntos, né, em ponto tricô.
Então, aqui já temos uma diminuição. Vamos fazer as 8 diminuições dessa forma e eu já volto com vocês. Depois de fazer as 8 diminuições, ficamos com 12 pontos no final da carreira, igual nós temos lá no início, os quais nós vamos trabalhar todos eles em ponto tricô, para ficarmos, né, com os dois lados iguais, até o final da carreira. Agora, vamos fazer toda essa carreira em ponto tricô, tirando o primeiro ponto sem fazer, e todos os outros pontos, vamos trabalhar em ponto tricô, para finalizarmos aqui a última carreira. Agora, nós vamos tirar todos os pontos da agulha. Vamos pegar aqui de 2 em 2 pontos, já vou pegar o primeiro ponto aqui, tá? Sem tirar, né, sem fazer. Vamos trabalhar os 2 pontos juntos aqui em ponto tricô. Esse ponto eu vou colocar na agulha, vou pegar mais um ponto, ficando com 2, e novamente vamos tirar esses 2 pontos juntos. Esse ponto, colocamos na agulha novamente, pegamos mais um ponto e tiramos os 2 juntos. Dessa forma, vamos repetir até o final da carreira. Depois de tirar todos os pontos da agulha, ficamos com o trabalho dessa forma, tá? Fica bem elástico, um ponto muito bonito e bem confortável. Agora, nós vamos fazer a costura, lembrando que essa parte aqui, total, nós ficamos com aproximadamente 7 centímetros de altura, com essa barra que nós fizemos aqui por último. Agora, eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazer a costura, coloquei essa agulha, vou passar por dentro desse último ponto. Vamos virar a peça para o lado avesso. E aqui já podemos costurar a nossa peça. Vou passar para esse lado. E agora, nós podemos fazer aqui de 2 em 2 pontos, que são os pontos da barra lateral. Podemos costurar de 2 em 2 pontos até chegar nessa parte aqui. Chegando aqui, nós viramos o trabalho, continuamos a nossa costura. Chegando aqui, nós vamos deixar aproximadamente 2 a 3 centímetros sem trabalhar, aí eu volto com vocês para nós fazermos juntos essa parte. Chegando aqui, nessa parte, né, da parte da frente do sapatinho, eu vou pegar a agulha e vou passar por entre os pontos, fazendo um zigue-zague, até chegar aqui desse lado. Depois de passar por entre os pontos até esse lado, vou segurar bem essa parte aqui e vou puxar o fio, tá? E aqui nós podemos fazer mais alguns pontos nessa parte que são aleatórios, né? Para deixar bem preso e não soltar. Depois de fazer todos os pontos, né? Nessa parte, nós vamos fazer aqui um nó, esconder o fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de finalizar a costura do nosso trabalho, eu virei o sapatinho para o lado direito e coloquei essa florzinha, né, com essa pérola de enfeite costurada aqui na peça. Essa florzinha eu fiz de crochê. Quem quiser fazer essa florzinha de crochê também, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link onde eu ensino a fazer essa florzinha no meu outro canal. Mas vocês podem enfeitar com qualquer coisa que vocês desejarem. Se vocês quiserem, podem passar uma fita aqui entre os pontos e fazer um laço aqui na frente, também vai ficar muito bonito. Enfim, podemos fazer de várias cores, tanto para meninos quanto para meninas, que vai ficar um encanto. A parte de baixo do sapatinho da sola ficou dessa forma aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!